Paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Salmos 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade de Deus. E hoje, o que eu quero falar é acerca da justiça, dessa natureza que vem de Deus, que é fazer aquilo que é certo. Porque a palavra de Deus já está afirmando, Ele ama a justiça e o direito. Se Deus ele é correto em tudo que Ele faz, o que Ele espera de cada um de nós é que nós passemos a caminhar por um caminho que agrade a Ele, por um caminho de justiça. Como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos fazer o que é certo na terra, cumprir com aquilo que acordamos. Porque no dia a dia, o que vale é o nosso testemunho. E o nosso testemunho diz muito se realmente nós somos um servo do Senhor ou não. O que nós vemos hoje, infelizmente, são pessoas que acabam escorregando nessa área. Pessoas que fazem de tudo para conquistar os seus objetivos, não medindo o esforço, se necessário, pisam nas pessoas, brigam com as pessoas, mentem sobre as pessoas, ofendem as pessoas. E isso não é um comportamento esperado pelo Senhor. Pelo contrário, o comportamento esperado pelo Senhor é um coração benigno, é um coração que ama a justiça, é um coração que faz aquilo que é certo, é um coração que não fofoca, é um coração que não fala mal dos outros, mas é um coração que está aberto a servir as pessoas, é um coração que deseja apenas agradar a Deus, é um coração grato por aquilo que Deus faz. Mesmo no pouco, ele é grato por aquilo que Deus faz. É um coração, como diz o próprio Senhor Jesus. Se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, caminhe após mim. É um coração que nega a si mesmo todos os dias, que muitas vezes engole sapo, muitas vezes é humilhado, é ofendido, mas não retruca. É um coração que busca fazer aquilo que é certo. É um coração que deseja ser um verdadeiro imitador do Senhor Jesus. É um coração como o de Isaac, que em meio a uma seca que atingiu na época em que ele vivia, após a morte de seu pai Abraão, ele intentou descer ao Egito, porque o Egito se apresentava como uma terra próspera, uma terra que poderia dar aquilo que ele necessitava para ele, para sua família, para sua tribo. Mas aí o Senhor aparece para Isaac, diz a palavra de Deus, lá em Gênesis 26. E o próprio Senhor fala, não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Isaac ouviu a voz de Deus. E ao invés de seguir para o Egito, ele seguiu pelo caminho que o Senhor determinou. A palavra de Deus ainda diz, que Isaac semeou naquela terra, naquele ano colheu o cêntuplo porque o Senhor o abençoou. Porque Isaac era obediente ao Senhor. Isaac ouvia as orientações de Deus. Ao ponto de que a palavra de Deus diz assim que ele enriqueceu de uma maneira tão grande que ele ficou riquíssimo. Tudo pela bondade de Deus. E isso causou inveja.
dos filisteus, ao ponto, né, do rei Abimeleque pedir para Isaac: é melhor que você deixes essa terra, pois você se tornou mais poderoso do que nós. E mesmo tendo crescido naquela terra, nós vemos a atitude de Isaac. Ele simplesmente pegou a sua tribo, as suas coisas e saiu daquele lugar. A palavra diz que ele saiu do lugar que ele estava e se acampou no vale de Gerar. Esse é apenas um exemplo da palavra de Deus. Um exemplo de uma pessoa que fez aquilo que o Senhor determinou. Em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 5, diz assim: a retidão dos íntegros de coração lhes descortina um caminho justo. Ou seja, quando você é correto, Deus ele abre um amplo caminho para você seguir. Ele te direciona para uma terra correta, ele te direciona para um propósito correto. Mas quando não tem Deus, quando Deus não está nesse negócio, as pessoas tendem a fazer aquilo que é errado. Juízes, no capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 10: depois que toda aquela geração, a geração de Josué, morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. E nós vemos aqui a justiça do Senhor. A mesma justiça do Senhor que foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, a justiça do Senhor que foi com José. Nós vemos na palavra de Deus o sofrimento que passou José. Foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, depois os ismaelitas o venderam para os egípcios e aí ele cresceu como escravo, foi acusado injustamente pela esposa do comandante da guarda, Potifar, foi para a prisão. E mesmo passando por essas dificuldades, Deus não deixou de abençoar ele. Por quê? Porque ele era correto naquilo que ele fazia. No Salmos 37, 28 diz assim: pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis, esses serão resguardados para todo sempre. Deus não abandonou Abraão, Deus não abandonou Isaac, Deus não abandonou Jacó, Deus não abandonou José, Deus não abandonou Moisés, Deus não abandonou Josué e tantos outros, porque todos eles faziam aquilo que é certo. Ainda em Juízes 2:11 diz assim: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Balaíns. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que tinham feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. O povo simplesmente se esqueceu da bondade de Deus, se esqueceu de tudo o que ele havia feito pelo povo. E por isso, amado irmão, amada irmã, isso deve servir como lição para cada um de nós. E nós devemos entender que tudo que temos vem do Senhor. Tudo que conquistamos vem do Senhor. Ele espera que sejamos uma
pessoa correta, um verdadeiro servo, um verdadeiro imitador e principalmente uma pessoa grata por tudo aquilo que ele faz. Se nós olharmos para Josué, no capítulo 1, ele fala assim: que o livro da Torá-lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Josué recebeu uma missão em liderar o povo de Israel depois da morte de Moisés. Imagine para ele como foi. De repente, um dia Moisés é recolhido por Deus e no outro ele se torna líder de Israel, o representante de Deus, a qual guiaria o povo à travessia do Jordão e a herdar a terra prometida. A terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Com certeza, muitos se levantaram contra aquela decisão, muitos duvidaram da capacidade de Josué, mas Josué foi correto. Nós vemos aqui Josué fazendo tudo o que é certo diante do Senhor. Josué ouvia todas as instruções do Senhor. Aleluia. Por isso, amado irmão, amada irmã, nós precisamos nunca se esquecer que nós precisamos caminhar pelo caminho da justiça, caminhar por aquilo que é correto, fazer as coisas que se espera de um verdadeiro cidadão do reino, pagar as nossas contas, cumprir com as nossas obrigações, buscar ser luz nesse mundo, ser o sal da terra, procurar fazer as coisas de forma transparente e que o nosso testemunho possa refletir na vida das pessoas de forma com que elas olhem e passem a usá-lo como referência, porque é o que se espera do Senhor Jesus nessa terra. Nós fomos chamados para justamente fazer a diferença. E fazer a diferença é ser referência. Não dá para ser referência nesse mundo se nós fazemos aquilo que é errado. E muitas pessoas têm escorregado, tentados pelas facilidades. Mesmo cristãos, muitos têm escorregado, porque acabam sendo tentados pelas facilidades que o mundo apresenta. As facilidades que muitas vezes o diabo traz disfarçado de outras coisas. Então nós precisamos estar atentos. E quando nós estamos atentos, firmados na palavra de Deus, firmados na rocha que é o Senhor Jesus, que é a verdade, nós passamos a caminhar por aquilo que Ele deseja. Não digo que é um caminho fácil, porque seguir a vontade de Deus, amado irmão, amada irmã, requer muita atenção e zelo de cada um de nós, porque nós somos falhos, nós erramos, nós falhamos. E principalmente no dia a dia, nós precisamos estar atento a tudo, atento às nossas atitudes. Como templo do Espírito Santo, nós precisamos buscar no Senhor Espírito Santo fazer tudo aquilo que o agrada. Em Gálatas capítulo 5,
No versículo 22 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos buscar no Senhor Espírito Santo a ajuda dele, para que através da nossa vida sejam produzidos esses frutos. Porque esses frutos vêm do Pai. É esses frutos que nos fazem fazer aquilo que é certo, ser justos em um mundo corrompido. É através dos frutos do Senhor Espírito Santo que faz com que a gente possa caminhar conforme a vontade de Deus. E isso não é produzido por nós, não é pelo nosso esforço. Isso é produzido pelo Senhor Espírito Santo que habita em nós. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Que essa palavra vá na sua direção. Como diz a própria palavra do Senhor, lá em Isaías, no capítulo 55, que diz assim: assim também acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra possa produzir o propósito do Senhor na sua vida. Que ela atinja o seu coração e ela produza aquilo que o Senhor deseja. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que você possa refletir e poder caminhar conforme a vontade do Senhor. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo, um verdadeiro imitador do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Como diz Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Seja uma referência nesse mundo corrompido. Seja uma referência de testemunho de uma pessoa que serve ao Senhor Jesus, uma pessoa que faz aquilo que é correto, que sempre trabalha em fazer o que é certo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Rei e Salvador, faça essa oração comigo. Se você quer uma transformação, se você quer uma mudança na sua vida, se você quer seguir por caminhos corretos, pelo caminho que te leva à eternidade, faça essa oração comigo. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. No próximo vídeo nós traremos uma nova mensagem. Uma nova mensagem que vem edificar a sua vida, a sua casa. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.